Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Vocês estão comigo no canal A Bíblia em Foco e esse que vos fala é o pastor Levi Longaray Martins. É um prazer muito grande, meus irmãos, um privilégio constitui-se cada vez que nós podemos contatar com todos vocês. Minha gratidão a Deus pela sua vida da sua família. Minha gratidão a Deus por você estar conosco, sempre ligados e sempre irmanados no Espírito de Deus, comentando, compartilhando, participando. Meus queridos e amados irmãos, não esqueçam, acione os sinos das notificações, reveja as suas notificações para recebimento dos vídeos do canal Bíblia em Foco. Compartilhe, divulgue, comente, comentários sadios, comentários edificantes e também compartilhe nossos vídeos e deixe o like de fixação nos vídeos. E eu quero agradecer a Deus, meus irmãos, pela vida de cada um de vocês que tem nos ajudado nas orações, nos ajudado espiritualmente através das orações, através das consagrações, para que nós venhamos queimar a nossa carne e vencermos no Espírito de Deus as nossas lutas diárias. Quero agradecer a Deus por Deus ter nos dado graça até o presente momento, guardado a nossa família, estarmos com vida no presente século, em meio a essas catástrofes no mundo espiritual, em meio ao mundo, digamos, físico e também em meio a estas enfermidades que têm permeado a terra nesse presente momento. Meus irmãos, a nossa esperança não está no governo Bolsonaro, nossa esperança não está na OAB, nos advogados, nossa esperança não está na medicina, não está nos líderes religiosos, nossa esperança está em Cristo, simplesmente em obedecermos a sua bendita palavra e nos submetermos inteiramente à vontade dele e desfrutarmos das riquezas da sua bendita palavra. Meu carinho aos irmãos amados que têm comentado, que têm nos ajudado, que têm participado. Minha gratidão a Deus às pessoas que nos ajudam financeiramente. Continue ajudando os trabalhos do canal Bíblia em Foco, continue ajudando nossos projetos, continue estendendo as mãos no sentido do plano financeiro para a obra de Deus. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Queridos e amados irmãos, sem delonga, hoje eu quero falar. Vai passando o tempo, vai passando, e esse moço, esse rapaz, esse cidadão pediu para nós falarmos muito sobre isso e já vai para quase 4, 5 meses e são muitos pedidos e a gente não tem tempo de atender e chegou o momento de nós atendermos esse pedido aqui. Hoje nós queremos falar, meus irmãos, sobre um ex-adepto da seita da Igreja Cristã Maranata, da ICM. Essa gente, quando eu falo, meus irmãos, eu gravei um vídeo sobre eles. Foi a mesma coisa que mexer numa abelheira daquelas de Camatim, daquelas abelhinhas africanas, meu Deus. Era picada de tudo que é lado. Essas pessoas te encaram, eles te perseguem, eles te xingam nos vídeos, eles colocam eles não se contentam de colocar um comentário, eles colocam 4, 5. Como que se eles colocar comentário fosse desfazer com as verdades da palavra de Deus. Bom, para nós, antes de nós adentrarmos, as pessoas seguidores que investiram a vida toda em uma seita pseudo-cristã, muitos deles ficam tristes quando a gente toca, porque eles investiram 20, 30 anos, 40 anos, alguns casaram os filhos lá dentro, tem umas seitas mais antigas, outras mais modernas, e milhões de seitas ocidentais, orientais, se levantam como uma torrente de água nos últimos tempos, e o papel do verdadeiro pastor, do verdadeiro cristão é combater tudo aquilo que não está de acordo com a santa palavra de Deus. Então são seitas pseudo-cristãs, são seitas satânicas, são seitas que são ocidentais, orientais, são seitas perigosas, são seitas que trabalham em meio ao satanismo, tais como a maçonaria e tantas outras, que é uma confraria, uma loja, mas que também pratica rituais, e tantas seitas que têm se levantado, seitas da nova era, que trabalham no sentido da nova era, trabalham com a terra, com a natureza. E meus irmãos, já falei muito no canal sobre isso. O canal Bíblia em Foco é o canal que mais combateu seitas, que mais expôs líderes pentecostais tradicionais, falsos pastores e falsas lideranças na última hora da igreja. O canal Bíblia em Foco é o canal que mais, pode ir para a internet, que mais combateu
o ministério falso feminino e o ministério de tantas pessoas que se colocam como líderes eclesiásticos, e aí eles dizem, só você que é certo, você fica batendo na religião dos outros. Se você fosse fazer alguma coisa, por que você fica batendo? Não é questão de bater em religião de alguém, não é questão de falar mal dos outros ou falar mal da igreja dos outros, só você que é certo. Não é só eu que é certo falar mal, a questão não é falar mal ou falar bem, a questão é que se não condiz com a Bíblia, nada está debaixo das Escrituras. Não tem base bíblica, não está debaixo das Escrituras, não condiz com a palavra, é seita. Estão enganando o povo e precisam ser combatidos. Porque o chamado de um verdadeiro pastor é combater o pecado, as heresias de perdição e todo aquele veneno que é semeado dentro da obra de Deus. Então, meus irmãos, tenham muito cuidado. E falar mal vão falar, porque essa gente que se mexer com eles... eu já falei, mexer com ICM, mexer com Santa Rosa. Olha os comentários dessas pessoas analfabetas espirituais e também analfabetas no sentido do estudo. Quando a pessoa é analfabeto no sentido de conhecimento terreno e fica quieto, é uma benção, mas tem pessoas analfabetas que querem combater aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, mexer com ICM, Santa Rosa, Adventistas, Testemunho de Jeová, Mormons, os Mormons, meu Deus, chega a fazer filme para angariar adeptos. Bom, nos Estados Unidos são fortíssimos, mas entendam uma coisa, essas seitas ultrajaram o verdadeiro evangelho de Cristo e galgaram milhões de adeptos em torno do mundo. Então essas coisas aí são antibíblicas, precisam ser combatidas, meus irmãos, porque não trazem aquela paz, aquela harmonia, aquele gozo no espírito, porque seita, tudo que é pregado dentro de uma seita traz pesos, fardos, torturas, ansiedades, promiscuidade, libertinagem, tudo isso que é pregado dentro de seita, porque eles pregam aquilo que é do homem, que é do diabo, e exige das pessoas aquilo que na verdade a palavra não exige. Então precisa ser combatido. E hoje nós vamos falar sobre a ICM, a Igreja Cristã Maranata. E aí vai vir aquelas pessoas, como eu falei no começo do vídeo, que investiram a vida toda lá, 20, 30 anos, 10 anos, já são vós, criaram as filhas lá dentro. Se a igreja tem mais que 30, 40 anos, já as filhas já deram netos a elas, e eles não querem se mover do lugar, e eles querem fazer aquilo ali ser verdadeiro na marra, à força. Não interessa se aquilo está matando, se aquilo está destruindo, se aquilo está trucidando com vida de pessoas, não importa. O que importa é o que eles pensam, o que eles acham, o que eles dizem. E aí os seus líderes se tornam cordeirinhos, na verdade são lobos travestidos de cordeiro, e aí os líderes são ovacionados. Eles colecionam corruptos de estimação, líderes corruptos, aí eles colecionam falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores que ensinam aquilo que não está na palavra de Deus, mas os seus adeptos os defendem. Não interessa se eles roubam, não interessa se eles roubam os dízimos, se eles roubam as ofertas, não interessa se eles estão envolvidos com a PF, não interessa aonde estão, não importa. O que importa é que eles estão dizendo que essas pessoas são de Deus e não pode falar mal da minha instituição. Vá trabalhar. Quem é você? Aí essa gente acha que eles são os únicos trabalhadores que tem na terra. Eles acham que os pastores que vêm aqui e pregam a verdade contra eles não trabalham, não tem família, não tem testemunho. Aí eles, quem é você que fica aí dentro do carro, aí no meio do mato? Se de um dia isso que interessa, se eu vou gravar no mato, dentro do carro, num estúdio fechado, eu estou pregando a palavra verdadeira como ela é, mas eles não sabem para onde apelar, aí apelam. E é apelações, meus irmãos, e mais apelações. Quem é você? Olha quem é você e quem é vocês. Adeptos fracos e enfraquecidos espiritualmente e mentalmente, seguindo lobos, seguindo líderes prostituídos, líderes gananciosos. Quem é vocês? Aí, antes de perguntar para mim quem sou eu, esse aí não é pastor, sinto muito em vos informar que você não tem conhecimento do que está falando da causa, porque eu sou da Cristã Maranata há 20, 30 anos e nada do que você falou existe lá dentro. Eu sou da seita da Vó Rosa, da Santa Vó Rosa, e tudo que você está falando não existe lá dentro. Eu sou da Adventista, mas ninguém lê o livro da Ellen White, ninguém cultua o livro da Ellen White. Eu sou babapá, eu sou disso, sou daquilo, eu sou da Quadrangular, mas a Amy McPherson não é o que você falou. A missionária Amy, meu Deus, era uma santa mulher de Deus. Então vai ver se eu estou na esquina, entendeu?
Se vocês acham que o que está falando o canal Bifoca não tem peso, inventa ou tenta contestar, mas por meios lícitos, com palavras sábias. Quem é você? Porque ora, quem é você? Eu sou um pastor, um homem que conheço a palavra de Deus, que me dediquei a vida inteira à palavra de Deus, que tenho ramificações dos dois lados da família que se criaram, os pais dentro das igrejas. A minha avó já fazia parte do verdadeiro evangelho de Cristo. E, meu Deus, então quem sou eu? Um homem inscrito no Conselho Federal de Pastor para combater as vossas heresias. Um homem que teve experiência no evangelho, que andei. Eu não fui uma pessoa que me converti e fiquei sentado no banco da minha igreja a vida toda. Admiro até as pessoas que não saíram, porque cada um tem o seu ofício. Mas eu rodei um pouco o mundo e conheci muitas pessoas. Eu não convivi só com o Brasil, eu convivi com a Europa, eu convivi na Suíça, que é uma cidade de primeiro mundo. Eu conheço as pessoas cultas, pessoas com pouca cultura, com muita cultura. Eu trabalhei no Paraguai, que é um país de pouca cultura. Eu conheci várias etnias, pessoas, camadas, raças, pessoas da camada da sociedade. Então eu conheço o que eu estou falando. E por conhecer o que eu estou falando, sei que esses líderes fundadores dessas igrejas, tais como Miller, como Charles Taze Russo, como o Joseph Smith e tantos outros líderes da presbiteriana, que saíram da presbiteriana para fundar esse movimento da ICM, e essa história da avó Rosa, começando adorando Maria, todas essas seitas, eu vou falar hoje da ICM, mas é todas essas coisas, bota tudo dentro de um saco, amarra a ponto, joga fora, que é tudo heresia de perdição ensinada para as pessoas. E eu não vou ficar aqui culto, engessado, falando teologicamente para ver se alguém vai assistir os meus vídeos. Pelo amor de Deus, eu não vou colocar um stand de livros atrás de mim, um paletó bem lindo, uma gravata, e vou ficar lá engomado aqui como um teólogo engessado. Não, senhoras e senhores, vou deixar Deus usar minha boca para falar para vocês o que é essas seitas heréticas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, essas coisas, seja essas mais fracas, ou pseudo-cristãs, seja essas satânicas, ou seja aquelas orientais e ocidentais que trabalham no sentido de hidromancia, cartomancia, astromancia, rabdomancia, necromancia, seja astrologia, através dos astros, seja a forma que essa seita trabalha, são tudo diabólica. São tudo as mais letais, as menos letais, seja do candomblé, da umbanda, da quimbanda, seja o menino de Deus, seja Senchenoê, seja o Hare Krishna, seja o que for, seja a nova era, seja o que for a maçonaria, tudo obra do diabo. Isso é tudo, não passa de uma confraria, de um espírito de engano, de uma loja que fabrica demônios para passar para as pessoas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso é muito complicado, meus irmãos. Vocês nem sabem aonde as pessoas se metem. Aí vem essas pessoas que fazem parte, que gostam destas obras ocultas do diabo, se infiltram nessas igrejas travestidas de igreja verdadeira, e vão defender isso como uma igreja. A igreja verdadeira é transparente, é clara, é cristalina. Há gozo, há paz na portão de entrada, nos seus logos, nos seus bancos, na sua plataforma, na sua indumentária. Você percebe onde Deus está, porque ninguém que conhece a Deus se deixa enganar. Ninguém que conhece a Deus é tolo. Vocês estão entendendo? Quem conhece a Deus sente onde está Deus. Sabe onde está Deus, sabe onde Deus está se manifestando. Então, meus irmãos, não se deixe enganar por essas obras de engano. Então vamos falar hoje sobre... E nada melhor do que começar falando que não adianta nem vir contestar os membros da ICM, nem pensar em processo, porque o maior processo está na Maranata. A liderança da Maranata, os fundadores e presidentes, estão até aqui respondendo processos de rolo e engodo com a PF, com investigações do alto escalão, onde já foi comprovado o envolvimento deles. Então isso é uma gente tramposa, é uma gente que é só você abrir a internet e colocar aí o testemunho da vida dos líderes da Maranata, que você vai ver da grande liderança deles envolvido com a Polícia Federal e com rolos de dinheiro, com confusão terríveis, porque esse movimento saiu dentro da presbiteriana e tentou passar uma imagem distorcida, diferenciada, mas nunca conquistou pessoas que verdadeiramente conhecem o Evangelho. Tem muitas pessoas boas lá dentro? Claro que tem, porque tem toda a instituição, seja ela uma seita pseudo-cristã ou uma igreja verdadeira, tem pessoas, mesmo a igreja verdadeira que já afundou
como as que nós temos combatido aqui no canal, sempre vai ter um número de pessoas de boa índole, pessoas boas, trabalhadoras e de consciência boa, mas defender essas seitas afundadas em processos judiciais e em processos doutrinários que não são verdadeiros na palavra de Deus, isso é a mesma coisa que defender o indefensável. Isso é a mesma coisa que você querer... não tem... Meus irmãos, não tem como defender essas coisas. Tomar fogo no seco, quem se queime, como diz a palavra de Deus, não tem como, de forma alguma. Então, o que eu quero dizer para vocês? É que não adianta vir para cá, querer me criticar, me combater. Eu vou falar para vocês, estou dando uma introdução forte, porque sempre vem aquelas pessoas. Ai, tá falando mal da minha igreja, eu vivo lá dentro e não é como você fala. Eu gravei um vídeo anterior sobre eles, expus eles, deu acho que mais de 20 mil visualizações, muito pouco até para o que eu penso, mas milhares, centenas de comentários vingativos, amaldiçoador, porque essas pessoas de seita, a primeira coisa que eles fazem é partir para maldição. Você já viu como é que trabalha a congregação cristã, xingando os outros? Vai para o rodapé dos vídeos, você vê como é que é os testemunhos de Jeová, você vai ver como é que são os da Santa Forrosa, você vai ver como é que são os da essa unicista Tabernáculo da Fé. Você mexeu com essa gente, é a mesma coisa que eles podem falar o que querem, se introduzir como fez o Voz da Verdade dentro das igrejas dos outros, pregar aquela mensagenzinha falsa deles, aquela mensagenzinha com roupagem de santidade, mas que no fundo a gente sabe que não bate com a Bíblia, e defender os Elias, os anjos de Apocalipse, aquelas histórias aberrativas. E esses dias ainda veio um maluco desse no rodapé do meu vídeo, dessas seitas aí, bater pé comigo sobre que o William Marrobra é o anjo do Apocalipse, é o Elias que havia de vir. Meus irmãos, eu estou citando essas coisas porque isso tudo é igual. Aonde que essas pessoas conseguem um comedor de feijão? Aí eu falei no vídeo que era um comedor de feijão, esse tiro nos Estados Unidos, não sei se tem, mas acredito que feijão tem tudo que é lugar vai exportado. Comedor de feijão, e era comedor de feijão, todo mundo come feijão, mas era um anjo. Meus irmãos, tem gente que acredita naquilo que é difícil de acreditar, mas não quer acreditar na verdade da palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre essa ICM um pouco para vocês, e vou trazer o relato de uma pessoa lá de dentro. Então, antes de combater o canal Biblifoco, combater a mim, combata as pessoas. E aí, lá no vídeo que eu gravei de um ex-adepto da Santa Forrosa, alguém escreveu no comentário: um ex-adepto, nem o rosto pôs. Por que não pôs o rosto, nem que se identificou? Claro que não dá para se identificar, gente. Vocês são cegos e tapados, vocês de seita. Vocês sabem que igrejas pentecostais já perseguem um obreiro quando ele fala a verdade. Você imagina uma seita. Esse irmão comentou comigo que a Santa Forrosa ainda perseguiu ele. Os membros, que até ameaça de morte eles fizeram em Belo Horizonte, em alguns lugares, por causa de pessoas que saíram e comentaram e revelaram alguns segredos. Imagina se essa está fazendo isso, o que essas outras não podem fazer? É óbvio que essas seitas são apelativas. Então, é por isso que eles não querem manifestar o nome, porque eles têm pessoa, pai e a mãe às vezes está lá dentro. Entendeu? Que nem aquele da Vó Rosa, a mãe dele ainda estava se desprendendo de lá. Quer dizer, expõe o nome do rapaz e vai cair lá os líderes dessa seita em cima da mãe dele e para arrebentar. Porque eu sei muito bem como é que essa gente faz. Essa gente são bandidos, são ordinários, esses líderes de seita, são terríveis. Aí vem os tais ancião para cima, aí vem uma comitiva de ancião, como faz testemunho de Jeová, para julgar o caso de um rapaz, como teve um rapaz da nossa família aqui, que pertencia a esse testemunho de Jeová. Lá reuniram um grupo de ancião para ir para cima do rapaz, com uma reunião imperativa para cima dele. Eu sei muito bem como é que essa gente age. Testemunho de Jeová, Vó Rosa, ICM, Congregação Cristã, essas pessoas, eles execram as pessoas de seus cargos, de suas funções e do seu próprio desejo e de congregar ali com eles. Então é bem complicado. Então, meus irmãos, vocês têm que ter em mente que não dá para botar o nome e nem expor o rosto. Então por isso que ele se apresenta como ex-adepto. Então que vai aqui, ó, é um ex-obreiro da Igreja Cristã Maranata, da Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele escreve ao canal Biblifoco pedindo socorro e ajuda em oração e pedindo para nós que nós comentássemos, para que muitas pessoas abrissem os olhos.
com relação ao que essa ICM faz com seus membros. E é óbvio que os membros lá, os que sofrem em nome da seita, vai defender a seita, vai falar mal dele e de tantos outros que estão na internet. É tanta gente expondo assim, essa seita, essa igreja com cara de seita, essa pseudo-cristã, que você abre na internet, você vai ver. Não, então, meus irmãos, quando começa muitas pessoas, é complicado você achar que essas pessoas todas estão erradas. Então aqui diz assim, ó: paz do Senhor Jesus, pastor Levi Longaray, e minhas saudações ao canal A Bíblia em Foco. Vamos, meus irmãos, vamos à leitura então do que este ex-obreiro da Igreja Cristã Maranata nos pede socorro através, destravou aqui, vamos lá, do canal A Bíblia em Foco. Bom, vamos usar aqui um nome fantasma, digamos assim, vamos usar aqui o nome de um pseudonome, vamos usar aqui, digamos que, ou não vamos usar nome algum, pode que as pessoas que têm esse nome ainda vai se ofender, então vamos ler assim, vamos tirar o nome deles e não vão entender. Eu sou o fulano, tenho 36 anos, casado, tenho 3 filhos. Eu e minha casa todos servimos ao Senhor Jesus. Sou da Barra Mansa, Rio de Janeiro. E encontrei o canal A Bíblia em Foco no YouTube. Para mim foi uma grande bênção. Eu era obreiro da Igreja Cristã Maranata, a ICM, conhecida pela sigla ICM, e estava sendo preparado para o diaconato. O meu antigo pastor já havia me orientado e conversado comigo a respeito disso. E através de conversas com outros pastores e irmãos da denominação, a qual eu fazia parte, e também de outras, e também através de sinais que Deus me deu, creio que tenho um chamado ministerial, diz ele. Ele acredita que tem um chamado ministerial. Mas é algo que oro e não fico ansioso. Tenho a certeza que se isto for de Deus, Ele vai me orientar e me guiar para isto. Bom, sempre fui muito ativo na igreja. É como todas as pessoas que investem no ministério são ativos. Por isso que é complicado quando uma igreja não corresponde com aquilo que ela condiz ou com aquilo que ela fala em fazer, porque quem acaba perdendo são as pessoas que são ativos. Que são ativos no trabalho da igreja, acabam perdendo anos da sua vida em torno de um projeto que não chega a nada. Esse que é o problema quando as igrejas usam o tempo das pessoas, a vida das pessoas, enganam depois as pessoas e tiram o corpo fora, porque é muito ruim quando elas mudam o sistema doutrinário, as pentecostais que eu tenho falado nos outros vídeos e tudo que vocês têm ouvido, meus irmãos, com relação à obra de Deus aqui no canal A Bíblia em Foco, tá? Então ele diz que sempre foi muito ativo na igreja, voltando aqui, o assunto, ele diz, era do grupo de intercessão, era do grupo de oração, esse obreiro, capitão de grupo, eu nem sabia que existia um negócio desse, tem até capitão de grupo lá nesse negócio, eu não sabia, para mim é maior novidade, capitão de grupo, secretário da igreja e responsável por um ponto de pregação no distrito de Rialto, área rural, numa área rural da cidade dele aqui, segundo ele. Bom, ele coloca o nome, mas eu não vou falar. Minha esposa, fulana de tal, 34 anos, era líder das senhoras da visita. Como sempre, o obreiro, quando começa a destacar, sempre a esposa dele é nomeada pela instituição para fazer parte de alguma ala no sentido do trabalho feminino, porque o obreiro, sempre o casal se destaca junto, isso é normal. Bom, que era líder das senhoras da visita, que é um grupo de irmãs que oram e visitam outras irmãs. Aí ele diz aqui, é um homem de média idade, vocês percebem? Minha filha, fulana de tal, que eu não vou dizer o nome, 16 anos, foi instrumentista na igreja desde os 12 anos. Tocava instrumento e cantava na igreja, desde os 12 aninhos. A filha do ex-obreiro do irmão aqui. Bom, meus dois filhos, fulano e Beltrano, o primeiro 10 anos e o segundo 8 anos, estavam sendo preparados para serem instrumentistas da casa do Senhor. Pois em nossa região tem poucos irmãos músicos que se dispõem a tocar durante a semana. Claro, a igreja pensando, claro, sempre é bom pensar em pessoas que se levantam para que possam preencher as lacunas na necessidade da obra. Agora você escute, estou lendo para vocês saberem a família do irmão como era bem estruturada, tudo.
Para alguém vai vir aqui, alguém vai dizer, não, eu tinha família, porque quando expõe umas congregações, umas seitas pseudo-cristãs como essa, eles vêm querer achar defeito para poder continuar dizendo que a igreja deles, a seita deles é certa. Bom, pastor, há alguns anos, agora se dirige a mim, pastor, há alguns anos estava observando algumas coisas dentro da denominação que eu fazia parte, ele se dirige a mim. Coisas que não tinham base bíblica e minha casa toda estava em oração para que Deus mostrasse e revelasse isso aqui, vocês estão entendendo? E minha casa toda estava em oração. Deus nos deu sonhos e visões. Deus fala através de sonhos, visões fala. Tem a barriga cheia e tem os sonhos espirituais. Tem gente que diz que teve um sonho espiritual e ele diz que foi arrebatado ao céu e inferno. Na verdade, ele nunca foi arrebatado ao céu e inferno. Deus mostrou algumas coisas a ele, do céu e do inferno e até da vida espiritual, através de um sonho verdadeiro. E ele, um sonho em forma de uma visão, uma coisa assim, ou através da visão, e ele já sai dizendo que ele foi no inferno. Por isso que existe muitas coisas e ideias erradas com relação ao arrebatamento que eu tenho falado nos meus vídeos anteriores. Então vocês têm muito cuidado para não confundir essas coisas aí, meus irmãos. Bom, então, Deus nos deu sonhos e visões mostrando que ali não era mais o nosso lugar. Então Deus falou com ele lá dentro da ICM, através de sonhos e visões, que ele estava no lugar errado. Veja só que coisa terrível. Não teve quem falasse como o canal Bíblia em Foco. Por que tem gente maravilhada com o canal Bíblia em Foco? Porque eles ouvem a verdade aqui e conseguem colocar e comparar junto com aquilo que Deus já vem falando com eles há tempo e ver os erros dessas seitas. E esses aqui, Deus teve que falar com eles lá dentro, porque não teve lá dentro e nem fora alguém que combatesse esse tipo de coisa. Então as pessoas que estão dentro de uma seita pseudo-cristã ou de uma igreja que não é mais verdadeira, é uma cadeia, uma prisão. É muito difícil para essas pessoas se soltar dessas amarras, dessas algemas. É por isso que eles estão bravos comigo, eles me chamam de desigrejado. Eles ficam perguntando para mim aqui, meu pastor, qual é a igreja que você é? E eu já sei o que eles estão querendo. Que gente boba. Não os irmãos fiéis do canal, mas gente boba que acha que eu não sei onde vocês vão chegar. Vocês estão enganados. Quando vocês saírem para comprar pão, eu já fiz o pão, já comprei a farinha, já amassei, já fiz o pão. Eu aqui sou muito sincero com os meus inscritos. Eu nunca trabalhei no engodo de enrolo, mas aqui não tem bobo. Se eu quisesse trabalhar em engano de enrolo, como essa gente faz pelo Brasil afora, eu seria um dos maiores enrolões. Então não vem com conversa para cima de mim, porque eu sou transparente. As coisas comigo é patente, o que é e o que não é, não é. Então não vem querer me pegar no contrapé aí, porque vocês estão entendendo? E aí você está falando porque e você, desigrejado, né? Desigrejado porque eu abandonei as pentecostais falidas, as pentecostais prostituídas para mim tocar o meu próprio ministério. Então nesses meses, pouquíssimos dias que eu fiquei sem estar vinculado a uma igreja pentecostal tradicional, eu sou desigrejado. Não, fala o que vocês quiserem, mas as pessoas que seguem o canal sabem do que se trata e do que nós somos capazes. Então não concordo não com destemplados, nem com desigrejados, e acredito que a pessoa que está destemplado, desigrejado, é uma decisão dele, ele que vai responder. Também não estou aqui para combater nada e nem trabalhar contra eles. Tem mais gente para trabalhar, a gente precisa combater mais coisa, porque o que eles estão falando, os cristãos verdadeiros sabem o que os desigrejados e destemplados estão falando e aonde eles querem chegar. Então não tem por que ficar questionando com destemplado, com desigrejado. Até porque destemplado e desigrejado combate muitas coisas erradas dentro dessas igrejas pentecostais babilônias, no sentido do dinheiro e da prostituição. Então deixa eles combater o que está de errado. E eles, sobre a vida de se achar que por estarem desligados da igreja estão certo, esse grande erro deles, um dia eles podem ver ou eles vão ser julgados por Deus. Então meu papel não é lutar contra meu papel é lutar contra o pecado que está dentro da igreja. Você está entendendo? Não concordo com isso, não apoio isso de forma alguma, mas digo a vocês que o número de destemplados desigrejados aumentou por causa dos falsos pastores e dos falsos obreiros que nunca respeitaram, porque a grande maioria desses destemplados desigrejados tinha um sentimento bom. É claro que tem uma minoria de 30%, 40% que nunca foram crentes e queriam mesmo destruir a igreja. Mas tem muitos desses aí que hoje são desigrejados por causa do próprio escândalo das próprias igrejas que se diziam igrejas verdadeiras. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E muitos desses que foram mortos, massacrados, porque nunca tiveram oportunidade de falar nada onde estavam. Então vamos lá. Então não adianta vir com essas conversas. Você está falando, mas você, meu irmão... Estou aos pés de Cristo, aos pés do Calvário, né? Pastor Levi vai para 30 anos.
que não tem envolvimento com o mundo, né? Não tenho minhas falhas como homem pecador, então não adianta querer me questionar. Vamos para a palavra de Deus. Aqui ele diz assim, que ele teve sonhos e visões dadas por Deus, mostrando que lá não era mais o lugar deles. Bom, foi por conta da oração e os sinais que Deus nos deu, que nos desligamos da igreja no dia 20 de nove de 2020. Recentemente eles romperam as amarras. E muitos de vocês precisam sair dessas seitas pseudo-cristãs, dessas seitas que se fazem pregando em cima, um ou dois itens contra o verdadeiro evangelho. Ah, nós aqui não concordamos com o dízimo, tem umas. Nós aqui, nós aqui não temos pastor, grande coisa. Então se apegam em itens para trabalhar em cima das igrejas, para buscar adeptos nas outras igrejas, pescar em aquário e se colocar como uma coisa certa. São seitas perigosas. E ele foi se desligar e romper as ataduras aqui no dia 20 de nove do ano de 2020, do ano passado. Eu informei o meu ex-pastor e claro que ele não gostou. Vai gostar. Ah, vai gostar. Esse tipo de pastor que está lá, eles estão bem. Estão com a vida definida, eles estão ganhando seu salário. Tem deles que brigam por causa do seu salário. Eles falam que não, um grande número não tem dízimo. Aqui não tem dízimo, mas tem outros meios de ganho, que nem os canais destemplados igrejados, combatendo os verdadeiros pastores que trabalham certo com o dízimo. Mas eles têm os mantenedores do seu canal, eles têm aqueles que ajudam o canal, os contribuintes do canal, quer dizer, a mesma coisa. Então não venha falar mal de quem está trabalhando certo, pelo amor de Deus. Faça as coisas certo e deixe quem está trabalhando certo. Então isso aqui é uma forma de querer se sobressair, de se achar o melhor, de pregar as heresias deles, trabalhando em cima daquelas igrejas verdadeiras, contrariando o dízimo, porque hoje em dia eles têm que pegar algumas falhas, porque deu esse problema sério aí de corrupção a nível de mundo, nesses pastores corruptos aí que andam atrás da luxúria e da ganância. Então hoje o combate é o dízimo, mas aí amontou anciões, aí amontou valores exorbitantes em contribuições, aí não pede o que é certo, estipulado pela palavra, mas pede muito mais do que aquilo que é para pedir, e fica se escondendo atrás de argumento. E os bobos, tolos, porque eu cuidava de uma igreja no Paraná, e as mulheres começaram a visitar o tabernáculo da fé. E as mulheres da Deus é amor, porque essas igrejas, quanto mais essas igrejas que não entendem o que é uso e costume, que anda atrás só de uso e costume, eles dizem a doutrina, lá tem doutrina, porque para eles qualquer uso e costume ou invenção de homem é doutrina. Eles não sabem o que é doutrina, verdadeiramente o que é doutrina, as fundamentais, e depois os bons costumes, os usos e costumes, os princípios que fazem parte da doutrina do corpo. Que isso é o que está em último lugar, mas precisa ser seguido, mas para eles está em primeiro. Então eles foram lá ver uma mulher com o cabelo varrendo aos pés, é o que vale. Aqui tem doutrina, e as mulheres da igreja Deus é Amor e das igrejas que nós cuidávamos lá, da igreja da IPJC, e estavam indo visitar o tabernáculo da fé, porque chegaram lá e lavaram os pés num dia de ceia. Então lá tinha humildade, porque lavavam os pés uns dos outros, e porque tinha um cabelão comprido até os pés. Lá tinha doutrina. Ah, faça-me o favor, ver se eu estou na esquina, e eu passei um trabalho para tirar da cabeça daquelas mulheres. Minha gente, vocês têm que estudar a Bíblia, quer dizer então que se lavar os pés um do outro, tanto é que o Agenoduque veio lavar pé, o Marco Feliciano veio lavar os pés do Agenoduque, lavar pé virou modinha, sabe por quê? Porque esses políticos corruptos, que a política é um mal terrível do século, e esses políticos vão ser tudo condenados ao inferno, mas sem exceção, porque esses políticos, eles não estão nem aí pro povo, é todo dia debates intermináveis, e debates, e ninguém faz nada, mas vai chegar o dia que vocês vão ter que se apresentar frente a frente com aquele com quem vocês vão ter que prestar conta. Vai chegar o dia. Por isso que eu digo para vocês, não me envolvo com política, e igreja que eu trabalhar e que eu cuidar, político não senta em cima de um altar, ou sobe num altar, ou toma posse no microfone, mas de forma alguma vai ser recebido como qualquer ser humano, mas não sobe. Porque essa gente... Então, aí começaram a lavar pé, claro, porque essas seitas têm também os seus milhares de adeptos, também votam.
Então, essa unidade, essa unificação dentro do ecumenismo, daí você notou que hoje em dia todo mundo se defende. Deus é amor é uma bênção, os da congregação dizem. Aí os da Deus é amor, os da congregação dos irmãos são uma bênção. Aí o outro, os da Assembleia são uma bênção, são tudo gente de Deus, irmão. Os da Quadrangular também. E os do Agenoduque também, rapaz, Deus o livre, gente, homens de Deus. E os do Valdomiro são gente boa, pessoas esforçadas, servos de Deus. E os do Edir Macedo, aquela Babilônia que só fala em dinheiro. Não, são os irmãos, são todos nossos irmãos. Quem é você para falar dos nossos irmãos? Quem é você para falar das nossas pastoras da Quadrangular, nossos pastores envolvidos até o pescoço em prostituição, pedofilia, articulação de dinheiro ilícito e tantos processos e mais processos, os deputados que estão lá na Câmara, tudo quietinho, não fala mais nada. Por que o Abílio Santana, o Marco Feliciano e todos esses camaradas não vieram se explicar em rede nacional de rede internet sobre as acusações terríveis que os youtubers estão jogando em cima deles? Porque são tudo bandidos da fé, corrompidos. Eu conheci eles lá no começo da minha história. São pessoas que venderam os princípios e a sã doutrina por dinheiro. Isso querem andar dentro de 4, 5 Mercedes. Nada contra, se Deus me der um Mercedes um dia de graça. Quem quiser me dar um carro para mim, eu aceito. Uma caminhonete, eu aceito. Mas de todo o meu coração. Mostro a chave para você e nem vendo mais, tanto que eu gosto. Agora, não é um carro que vai me mudar da rota, não é uma casa que vai me mudar da rota, não é uns trocados que vai me mudar da rota. Aonde que está essa gente? Não fala nada. Não se explica, por claro, as suas mansões, as suas empresas, as suas relojoarias, as suas redes de farmácia, os seus carrões, os seus aviões, as suas posições. Eu tenho uma cadeira lá em Brasília, eu estou aqui em Salvador, eu estou aqui em São Paulo, em Orlândia, eu estou aqui em Curitiba, eu estou aqui em Porto Alegre, mas eu tenho uma cadeira lá em Brasília, uma cadeira de deputado federal. Isso para mim é tudo, né? Para mim tudo é Jesus, rapaz. Um dia é que vocês vão enfiar a cara diante de Cristo. Vocês que Deus levantou vocês para ser embaixadores de Deus na terra, onde vocês vão enfiar a cara? Esses líderes de seitas, de igrejas neopentecostais, pentecostais, tradicionais, esses líderes da Madureira, esses líderes da Assembleia, Emanuel, Bezerra, tudo envolvido até o pescoço com política, com jogo sujo, com coisa ilícita. Vocês vão se apresentar de Deus de que forma? Meus irmãos, então, não adianta eles virem achar que aqui nós vamos nos calar, porque nós não vamos nos calar de forma alguma. Presta atenção. Então Deus falou com ele em visões para que ele saísse da seita. E você lembra do que dizia, eu falei em um vídeo anterior, o missionário da igreja, o líder e fundador da Igreja Deus é Amor? Sai das igrejas mundanas, meus irmãos, sai da Assembleia de Deus, esses pastores mundanos que aceitam a calça comprida, que aceitam isso, que aceitam aquilo, a maquiagem. Olha só a Débora pintada até o pescoço. Tem que falar, apesar de admirar a pessoa dela como pessoa, mas as filhas pintadas, cabelo cortados, maquiada, cada vez ficam mais velhas e cada vez rejuvenesce mais. Eu sei o que faz esse tipo de rejuvenescimento. Eu não sou bobo, isso é medicina moderna, isso são operações, isso são nada contra uma operação do corpo, nada contra, de forma alguma, mas esse tipo de rejuvenescimento através de produtos que não são produtos para o bem do corpo, mas produtos para a vaidade, meus irmãos, vão prestar conta de juízo. Então vou usar ele, o líder doutrinador que todo mundo segue cegamente como o maior homem de Deus, mas sempre apoiou o pecado dos filhos, dizia: sai fora. Então eu vou dizer para vocês: sai fora dessas igrejas mundanas, dessas seitas pseudo-cristãs, rompa essas amarras, procura uma congregação lá perto da tua casa, faça o que você quiser, mas suma do meio disso, pelo amor de Deus, peça uma direção a Deus. Vocês estão entendendo? São Babilônias, estão de olho no vil metal, isso estão de olho no dinheiro, isso criam doutrinas e formulam doutrinas diferentes das igrejas onde estavam para atrair seguidores, para eles formar um outro corpo de gente, para eles ter também um salário. Não é aberto para manter a sã doutrina, não é no intuito de levar almas ao céu, não, de forma alguma. Se abrir um trabalho como o que nós queremos abrir e outros desse nível no Brasil e no mundo, vocês vão logo perceber que é para glorificar a Deus, porque quando tem Deus ninguém se engana, você entende? Mas o foco não é salvação de almas, o foco não é a sã doutrina, o foco não é esse, o foco é outro, o foco é enriquecimento próprio. Quando você se sai de dentro de uma assembleia, falei em vídeos anteriores, para abrir uma outra assembleia, o foco é dinheiro. Quando você sai do IPDA para abrir uma outra IPDA para ficar revelando e entregando voto, envelopes,
para recolher dinheiro, explorar o povo, isso é uma outra IPDA. Quando se abre uma outra universal, como é a mundial, e como é a universal da graça, e como é uma apostólica do trono de Deus, da plenitude de Deus, isso é tudo uma universal. Isso não muda, vocês estão entendendo? Isso vem tudo naquela linhagem, renascer, mundial, Sara Terra, isso tudo vem naquela mesma linhagem da universal, libertina e mundana, e profana, e cheia de ganância, de luxúria, de poder, de nós vamos rebentar, nós vamos ficar os mais ricos do mundo, e nós vamos rebentar, e vocês vão ver como nós vamos rebentar, como diz Edir Macedo, vai rebentar tanto que vão acabar arrebentados no inferno. Vocês entendem, meus irmãos? Então tenham muito cuidado com isso. Eu tenho dito para vocês, Deus tem me levantado como atalaia, como boca. Eu digo para vocês mais uma vez, não tem na internet, não é que eu queira me aparecer, um canal que vaticinou tantas verdades sobre heresias e seitas pseudos, seitas orientais, seitas cristãs, seitas diabólicas, seitas satânicas, e expôs os erros das igrejas e o coronelismo das igrejas pentecostais e a frieza das igrejas tradicionais, como o canal A Bíblia em Foco. E aí por isso que alguém disse assim, é só você que acerta. Não, não é só eu que acerto. São tantos quantos que pregarem e que viveram o que nós estamos pregando estão certos na palavra de Deus. Não é que eu estou me julgando certo, é que Cristo me julga certo no momento, até o presente momento, por aquilo que eu prego. Porque nós seremos examinados e testificados pela palavra de Deus. É a palavra que testifica daquilo que nós falamos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então não é difícil de entender. Voltamos aqui, fechamos o parênteses e voltamos aqui para o que nós queremos falar sobre testemunho. Bom, foi por conta da oração e os sinais que Deus nos deu que nos desligamos da igreja no dia 20 de nove de 2020. Eu informei o meu ex-pastor e é claro que ele não gostou, não pode gostar de forma alguma. Falou que eu estava indo para um abismo, saindo da Maranata, quer dizer, saiu da Maranata, está no abismo. É o que toda seita diz. A CCB diz, saiu da CCB, não tem salvação. A Deus e Amor pregava isso há um tempo atrás. Só tem salvação na Deus e Amor. E por incrível que pareça, vou dizer para vocês vão ficar enlouquecidos comigo. Os líderes da Igreja de Jesus Cristo em Curitiba diziam que a única igreja que estava pregando a verdade naquela época era deles, em Paraná. Quer dizer, então só essa igreja vai ser salva. É o que toda seita diz. As seitas não diz que o evangelho é pregado na sua totalidade, independentemente da placa. Porque tem muitas congregações pequenas, com 4, 5, 10 igrejas, que está pregando toda a verdade de Deus. Essas não vão ser salvas, vai ser salva eles que estão ligados a essa seita. Então ele disse assim, ó, se vocês saírem daqui, você está indo para o abismo. O segundo pastor da Maranata. Bom, vamos à frente. Aqui, meus irmãos, antes que trave. Está travando direto esse computador. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Então, se ele saísse de lá, ele estaria indo para o abismo, porque só há salvação lá na cristã Maranata, vocês entendem? Eu vou abrir de novo, porque é uma negação esse computador aqui, ele trava toda hora. Deixa eu me localizar aqui, meus queridos e amados irmãos, nós vamos continuar para terminar. Não está muito fácil terminar não, está bastante calor. E o computador não está me ajudando, mas nós vamos lá. Nós vamos terminar, se Deus quiser. Tenha um pouquinho mais de paciência. Aqui voltamos, vamos abrir de novo. E vamos lá. Por isso que eu não gosto de trabalhar com computador, não gosto de trabalhar sem estúdio, porque a gente acaba sempre perdendo o raciocínio daquilo que nós estamos falando. Porque um travamento como esse, está numa live ao vivo, por exemplo, já a gente não consegue ir avante. Vamos lá, meus irmãos. Tem um pouquinho mais de paciência, tá certo? Bom, então, se ele saísse da Maranata, ele estaria indo para o abismo. Eu não saí da igreja com brigas ou desavenças. Esse irmão está chamando de igreja. Com nenhum irmão. Muito pelo contrário, olha que ele tem testemunho, ele saiu em paz, ele não saiu de briga com ninguém, nem com o simples irmão da igreja. Pelo contrário, nos doeu nele ter saído. Claro, faz um convívio com as pessoas, eu entendo perfeitamente o lado dele. Mas como nós enxergamos que a igreja estava prostituída, isso é a palavra dele, não é minha, de quem foi obreiro e viveu lá dentro. Então, não adianta os seguidores, como é que chama isso?
Não sei nem como falar. Os seguidores da Maranata aqui vêm querer me questionar. Doeu muito nele ter saído, mas como nós enxergamos que a igreja estava prostituída, nós decidimos que não queríamos fazer parte desta igreja prostituída. Alguns dos motivos pelos quais decidimos sair. Aqui escreve o obreiro. Primeiro, vontade do homem prevalecendo lá dentro. Vamos lá, vontade do homem. Vi por diversas vezes a vontade do homem prevalecer e o nome de Deus foi usado como revelação do Senhor através da vontade do homem. É o que essas igrejas e seita tudo faz. E isto trouxe grandes momentos de tristeza para mim e minha família. Eu sei como é que vive uma família quando começa a chegar nesse ponto aqui. Eu já passei por isso aqui dentro de igrejas pentecostais. Bom, vamos lá. Então essa foi a vontade do homem. Segundo, a doutrina. O que ele descreve aqui como erro doutrinário? E vai ter muitos outros que foram de lá que vai entrar aqui ajudando e outros vai entrar combatendo, mas vai ter muita gente que vai falar nesse vídeo que esse obreiro, ex-obreiro aqui tem razão, porque está estampado na internet que essa gente aqui não é brincadeira. Bom, doutrina. Segundo, doutrina. Desde quando entrei para a denominação ICM, presenciei uma vivência em doutrinas exclusivistas que nem mesmo a Igreja das Arenas tiveram, ou os apóstolos ensinaram, ou o próprio Senhor Jesus ensinou. Então aqui tem doutrinas extras, coisas exclusivistas de homem aqui, terrível, que nem lá nas arenas, segundo o irmão, foi ensinado. Segundo, nas escolas bíblicas dominicais ficavam fazendo perguntas que a igreja não suportava mais. Eu, por diversas vezes, vi no meio do rebanho irmão reclamando que nas EBDs não tinha mais ensino. Vi o presidente da igreja falar que ninguém é salvo por pregação e sim por assistir a EBD. Palavras internas. Então eles idolatram o EBD como que se fosse um culto, um ritual essencial para a salvação. Nem a ceia, nem o batismo, nem como é que diz assim, nem os sacramentos da religião cristã salvam se você só observar eles e não obedecer a Cristo, porque a salvação é por obediência. Agora você vai estar sendo salvo por assistir um EBD. Bom, onde não tinha mais ensino da palavra, eram perguntas feitas pelo presbítero e a igreja tinha que responder. Mais um ponto. E os pastores sabiam disso tudo. Afinal de contas, eu, como um simples obreiro, vi o estado das ovelhas. Como um pastor não veria? É a pergunta desse irmão. Mas mesmo assim, nenhum pastor tinha coragem de questionar o presbítero, até porque seria visto como rebelde que não entendeu a obra. Então é assim que eles consideram lá. Não concordou com eles, é um rebelde. Bom, isso nas pentecostais também tem isso. Não concordou com o que o presidente fala, é um rebelde. Pode ele estar pregando uma heresia, mas você tem que concordar, porque senão você é um rebelde. Mas na verdade você não é um rebelde. A palavra de Deus é um rebelde à liderança dele. Vocês estão entendendo? Usos e costumes que não têm base bíblica e fundamentam sempre como revelação do Senhor. Os usos e costumes, estão entendendo? Usos e costumes sem base bíblica. Bom, terceiro ponto que ele escreve que dízimo. Perdão, meus irmãos, estou bastante irritado da garganta. Os pastores das igrejas têm, a meu ver, medo de usar o dízimo para a finalidade bíblica a qual ele deveria ser destinado, por conta do presbitério. E por conta disso, nas reuniões de grupo de intercessão, vi muitas vezes o grupo combinando fazer vaquinhas, vaquinhas, porque não poderia mexer no dízimo. Essa assembleia está cheia disso, irmão. Isso não é só a Maranata. Esse ponto aqui tomou conta das igrejas. Não pode botar uma gasolina no carro de um fulano, não pode comprar uma cesta básica para ninguém, porque não pode, porque tem que ficar lá no cofre do presidente, e aí tem que fazer vaquinha para fazer um piso da igreja, uma telha que furou, porque o presidente não deixa. Isso eu vi várias vezes por onde passei congregando a Assembleia de Deus. Então, não é que a gente vai ficar esbanjando o dinheiro da igreja, mas uma igreja que eu tiver na frente da liderança, e eu vou colocar um responsável por isso, e ele não precisa ficar me dizendo para mim que foi comprar comida para um que estava morto de fome de forma alguma. Meu Deus do céu, se ele está ali, é um homem de Deus, experimentado, sabe para quem vai dar, não vai botar fora a comida, não vai jogar o dinheiro da igreja fora. Existiu uma família com fome, ele não precisa me consultar, ele tem que me dizer, simplesmente, olha pastor, a gente socorreu tal família lá com comida ontem. Amém, irmão. Amém, Deus abençoe. Agora, a pessoa ser vetado de fazer porque tem que ficar para esses presidentes, isso é uma complicação muito grande, meu irmão. Isso aí é triste demais. Não, vamos à frente.
A falta de transparência no uso dos dízimos é algo que sempre me incomodou. E vi através de transmissão de EBD, um obreiro e o seu pastor serem ridicularizados por conta do obreiro ter perguntado sobre os processos, desvio de dízimo e lavagem de dinheiro que a Maranata sofre. Já foi questionado lá na própria EBD, os obreiros deles questionaram, que a liderança sofreu sobre desvio de dízimo que aconteceu no passado. O pastor não conseguiu explicar para o obreiro e mandou uma carta para o presbítero. O pastor presidente simplesmente ridicularizou. E posso imaginar como este pastor e este obreiro devem ter sido perseguidos por questionarem a instituição. Tá vendo aí? Esse assunto que eu disse para vocês no começo, que está na Polícia Federal, na PF, envolvimento deles com processos judiciais terríveis, lavagem de dinheiro, corrupção, escândalo. E aí o obreiro foi questionar aqui e já veio a pressão para cima dele, já arranco fora, porque não pode ficar, porque se continuar falando isso lá, quanto mais colocar isso para baixo do tapete, melhor é, vocês estão entendendo? Então ficava sempre o meu questionamento de que se não tem nada de errado, por que não se tratava tais assuntos com transparência? É óbvio, se não tem nada de errado, por que não encarar o assunto? Irmãos, onde tem fumaça tem fogo. Isso é o ditado velho, você entendeu? Vamos à frente. Depois que eu saí, conversei com algumas pessoas e vi o quanto esta, aspa, igreja, fecha aspa, é perigosa. Eles fazem ameaça aos membros que saem e contam as podridões dos membros, as suas fraquezas. Aquilo que em aconselhamento, em gabinete fechado, às vezes um deslize de uma pessoa, aí eles começam a contar as podridões, espalhar, jogar no ventilador aquele esterco, aquela sujeira que aquela pessoa teve por uma infelicidade da vida, um deslize, foi lá, foi tudo confessado e tratado, eles começam a jogar. Isso é apelação, isso é que nem faz essas pentecostais, como a Deus e Amor fazia. Você sai daqui, você vai morrer. Amaldiçoava as pessoas, que as pessoas iam morrer e ficar sem voz, e ficar seco, tá perseguindo ungido. Esse dia escreveram no meu canal. Eu nunca persegui um missionário na igreja, trabalhei um tempão, conheço demais, até tenho admiração por muitas coisas que eu fazia. Aí eu falei coisas verdades, porque não pode tocar, é que nem o Papa da Igreja Católica não pode tocar, é infalível. E aí falou do ungido, cuidado, vocês falam dos ungidos. Vocês estão tocando na igreja de Deus, mas quando a Igreja dos Amor tocava nas outras igrejas? Quando as outras igrejas que se diziam santo tocavam nas demais, hoje não pode tocar nessas, aí são imunes? Não, toda igreja que hoje, porque pau que bate em Chico também bate em Francisco, vocês estão entendendo? Você tem que saber que quando você falou mal, bateu na Assembleia de Deus, bateu na outra igreja, você estava sujeito a receber o retorno, o contra-ataque, e é o que está acontecendo. Então, você não tem que bater nas outras igrejas, você tem que explicar que todos nós somos falhos e andar na vontade da palavra, servir a Deus em vontade, na sua vontade, zelar pela sã doutrina para que nunca se desvie dela e saber que somos pecadores e pedir misericórdia todo dia. Isso que a igreja tem que fazer. Agora a igreja se coloca como seita lá no topo e começa a condenar todas as demais e se coloca como infalível, como seu líder infalível. Isso não existe. É por isso que Deus expõe a fraqueza dessas lideranças, porque não sabe ir aos pés de Cristo com humildade, reconhecer que são humanos, que são fracos, que para cair um estalo de dedo tão caído no chão, porque quem sustenta o homem de pé é Deus. Você tem que reconhecer todos os dias as suas misérias, as suas fraquezas e as suas limitações e saber que é um homem carnal e fraco e leviano, que se não for a misericórdia de Deus, você não fica de pé. E lembrar de onde Deus te tirou, para que você não venha cair. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa é a receitinha básica que o pastor Levi está dando para vocês, que se acham soberanos, insubstituíveis, infalíveis. Vocês não são nada. Deus é tudo em nós. Vamos à frente. Então, depois que eu saí, conversei com algumas pessoas e vi o quanto esta igreja é perigosa. Eles fazem ameaça aos membros que saem e contam as podridões. Processam estes ex-membros. Ainda toco processo nos membros. Mas que beleza! Vocês têm que pegar advogado e reverter os processos para cima dele e cobrarem calúnia e difamação pelas podridão que eles espalharam. Vocês estão entendendo? Processe, eu não sou de acordo de processo nenhum. Eu trabalhei em várias igrejas, fui humilhado, abandonado, nunca processei uma igreja, nunca processei ninguém. Eu não tenho um processo em andamento, graças ao grande e poderoso Deus, mas isso aqui você tem que processar de volta e exigir os seus direitos, vocês estão entendendo? De calúnia, difamação e tudo. E aqui em casa decidimos não falar nada. Temos o Senhor como aquele que vai à frente das nossas vidas. Colocar nas mãos de Deus, correto?
Pastor, essa decisão foi difícil, foi muito tempo de oração até que o Senhor me mostrou que deveríamos sair. Bom, ele saiu em paz, mas se é um obreiro lá dentro, que eles difamam, que eles caluniam, você tem que processar também. Na lei, quando eles vêm para a lei, você procura na lei. Quando eles vão para o campo espiritual, aí você procura no espiritual e encontra eles no espiritual, orando, pedindo a graça de Deus, a paz. Mas quando eles vão para a lei, usa a lei também, porque a lei terrena é para nós usar. Vocês estão entendendo ou não? Por exemplo, eu trabalho até o presente momento expondo pastores corruptos, seitas, nunca ninguém processou o canal. Mas digamos que alguém processasse o canal, nós também iríamos para a lei, porque a lei está aí para nós acionarmos a lei, vocês estão entendendo? Então, graças a Deus, por que não processou? Porque não tem como processar, porque o canal Bíblia em Foco eu tenho sabedoria no falar, eu falo com sabedoria, e tudo que eu falo pode ser ouvido em uma sessão de uma plenária de um judiciário, em meio à justiça terrena. E aí nós vamos ver o que o canal está falando e em que o canal está desabonando. O canal está expondo aquilo que é a grande verdade da palavra de Deus, vocês estão entendendo? Bom, vamos à frente. Estamos visitando outras denominações para decidir onde vamos estar. E é que ele explica que tem um carinho pela igreja presbiteriana do Brasil, porque essa Maranata já saiu da presbiteriana, é óbvio, e que ele tem uma admiração pela metodista, entendeu? Isso é um direito dele. E ele explica também que tem uma admiração aqui pela Assembleia de Deus Madureira, que é um problema sério. Então, quer dizer, ele está saindo de uma seita pseudo-cristã e está quase entrando num problema quase que igual. Não vou dizer igual, mas quase que igual. Então vocês tenham muito cuidado, meus irmãos. E ele cita que não tem a igreja do irmão, que nós não temos a igreja. É óbvio que nós não vamos ter a igreja em tudo que é lugar do Brasil, um movimento que nós estamos levantando através da pregação. Ainda não estabelecemos a nossa primeira igreja base aqui, mas eu quero dizer para vocês que se é para vocês ficar num movimento como esse, ou dentro de uma seita, fica só nos vídeos do canal, glorificando a Deus, visita uma igreja lá até Deus te mostrar um lugar, onde você vai tomar a ceia e participar com os irmãos, que você vai ser muito mais honrado por Deus e vai ir para o céu do que você ficar num lugar de engano desse. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então essa é meu conselho para vocês, que estão dizendo, mas para onde eu vou? Melhor você estar no canal Bíblia em Foco, participando da ceia, ouvindo o canal Bíblia em Foco, participando da ceia numa congregação bem pequena, até você arrumar um lugar fixo para você congregar que não tenha essa corrupção, do que você formar um corpo com essa gente, você não vai ser salvo. Se você estiver de braços dados com o erro, com o pecado, você não vai, vem com esse papo que é um remanescente lá dentro, que você não vai ser salvo. Não. E se você for obreiro, muito mais complicado, que você está em reuniões. Quando eles estão tomando decisões em pauta, que são decisões que ferem o evangelho, você está junto. E se você está junto, está formando um corpo com aquele erro. Então tenha muito cuidado. Eu sou uma pessoa que tem a vida toda tive muito cuidado em reuniões. Eu participei da Assembleia de Deus muitos anos. Ela já estava perdida há muitos anos. Eu já participei da Assembleia de Deus porque na minha mente eu me iludia que ela ia melhorar. Não se iluda, irmão, essas igrejas vão piorar. Mas quando sair assuntos lá de decisões de divórcio, eu nunca levantei minha mão para essas coisas aí. Vocês tenham muito cuidado com isso, irmão. Peça perdão se um dia levantou, que Deus te perdoa, porque na inocência, às vezes você ali envolvido com aquele sistema ali, você acaba errando e ferindo os princípios de Deus, tá certo? Aqui diz o irmão, voltando aqui, porém temos visto algumas coisas que não vemos na palavra, coisas como dízimo em todos os cultos, pedição de dinheiro em todos os cultos. Olha só aquilo que eu falo, voto. Meus irmãos, não tem que ficar pregando dízimo e dinheiro todo culto. O culto é para a palavra, é para os louvores. Já falei isso. Quer explicar um dia sobre as benevolências do dízimo? Explica num culto de ensinamento. Entendeu? Não fique ocupando o tempo do culto com dízimo, com uso e costume, só use costume, dízimo, voto, campanha, corrente. Para com isso. Está roubando a essência do culto. Alguém perguntou no vídeo anterior sobre como é que vai ser o sistema da Igreja Apostólica Bíblia em Foco. Meus irmãos, vocês vêm assistindo os vídeos há muitos anos. O canal tem fechando 5 anos. Eu tenho pessoas comigo desde o começo. A Igreja Bíblia em Foco, a Apostólica Bíblia em Foco, vai ser o que está nos vídeos. Vocês entenderam? Não se iluda, não venha se você acha que vai encontrar uma igreja onde todo dia vai ter fogo, gente pulando, saltando, gente jogando no chão, arrebatado. Não concordamos com essas coisas, irmão. Nós vamos pregar a palavra e cantar e orar pelos enfermos, entendeu? E pregar e fazer o convite. Nós vamos e a manifestação de dons espirituais terá que ser pela palavra. Ninguém vai provocar dons ou ficar provocando milagre de forma alguma.
E não vamos fazer campanha nem correntes, vocês entendem? Vai ser muito diferente o trabalho da igreja, não vai ter culto de velho, nem de novo, nem de criança. Vocês estão entendendo? Pode ter um ensinamento para as crianças se tiver uma mulher que tenha suporte para ensinar as crianças, não com essas coisas que surgiu agora, com esses radinhos, com esses pulos e dança, mas tiver alguém que tenha suporte num culto anexo, num domingo, num sábado, pode até ter uma irmã que ensine as crianças enquanto o culto está andando. Se não tiver uma irmã qualificada, as crianças ficam ouvindo o culto, vocês estão entendendo? Porque isso não some em nada para a vida das crianças, nem dos adultos, nem da igreja. Ó, diz o irmão, uma observação é que eu sempre fui dizimista, não tem problemas quanto a ser dizimista, só reparei que muitos irmãos se anojaram, porque tem gente que é dizimista fiel, que dizima por amor, porque entendeu as benevolências de entregar o dízimo, tem experiências com Deus em dar e receber de Deus, em doar, em devolver os dízimos, mas eles se anojaram por quê? Porque esses líderes, na frente dos irmãos, eles transpareciam que era aquela ganância enlouquecida por dinheiro e trocavam as coisas de Deus pelo dinheiro, em vez de pregar a palavra, ficar falando de dinheiro. Então os irmãos se anojaram, e é o que esse aqui também se anojou. Ó. Ele não tem problema quanto ao dízimo, mas ir em cultos que sempre falam do tal gafanhoto, devorador e desanimador, é isso aí que eu falo aqui. A vida toda metendo medo, fazendo as pessoas ser dizimistas, sem entender por que é dízimo e para que serve dízimo. E deixar de lado essa história de dízimo e fazer a obra. Outra coisa que ele percebeu que também tinha lá, o que está em todos os pentecostais, confissão positiva, como que se Deus fosse obedecer à vossa vontade, à nossa vontade, daquilo que nós falamos. Que se eu pensar positivo, eu faço, trago as coisas. Isso é ensinamento da nova era. Entendeu? Que você move o mundo. Ele para com isso, irmão. Meu Deus do céu, mas isso não acontece na vida. Você pode saber que você sempre teve luta, que você vai ter luta, você não vai deixar de ter luta, você vai prosperar pela tua obediência, pelo teu trabalho e pela tua fidelidade, por você ajudar os trabalhos da obra, isso é muito bonito, e devolver o dízimo, mas você vai prosperar porque você é trabalhador. O dízimo é outra coisa, é para o mantimento da obra, para o plano financeiro da vida da igreja, mas você vai prosperar porque você é um trabalhador, você tem a cabeça boa, você não ocupa sua cabeça com coisas ruins, Deus te deu graça. Através de você ser obediente à palavra de Deus, Deus foi te abençoando e tu foi crescendo em sabedoria, em graça, em entendimento. Meu Deus, não ensino mais nada como é. Que confissão positiva, coisa alguma. Campanhas. Ó, ele também é contra a campanha. Irmão, campanha, que campanha, irmão? Que campanha? O que é isso, campanha? É campanha, você fez campanha comigo, você vai ser abençoado que fez campanha comigo, quer dizer que fazer com fulano que é mais forte, abençoado, fez campanha com ciclano, com beltrano, fiz campanha, e foi muitas campanhas, mais campanha, quer dizer que Deus só abençoa quem faz campanha. Quem está na igreja firme com Deus, obedece a palavra, não dá em campanha. Se é uma igreja que não é campanheira, Deus não abençoa. Ah, faça meu favor, ver se eu estou na esquina, essas campanhas nada mais, nada é, nada menos, nada mais do que para levantar a moral de pregadores, colocar eles lá no topo, porque só eles são os caras, para vir só eles pregar, e também para enriquecimento próprio e juntar dinheiro nos bolsos desses camaradas e nos cofres dessas igrejas, explorar a fé dos irmãos e fazer trocas com Deus e correntes. Até que, enfim, uma pessoa de tantas escreveu, contrariando aquilo que nós íamos falando no canal, ó, a Assembleia de Deus não fazia campanhas e correntes. É novo na Assembleia de Deus campanhas e correntes. A Assembleia nasceu sem campanha, ela só cultuava a Deus. A igreja não precisa de campanha e corrente. E eu ouvi isso da boca de um assembleano que estava quase morrendo em velhice. Os seus dias estavam vencidos, ele tinha 80 e poucos anos, e ele falou, a Assembleia de Deus não nasceu com campanhas e correntes. Por que vocês acham que tudo que eu estou trazendo para a Igreja Apostólica Bíblia em Foco, você acha que é fruto da minha imaginação? É tudo coisa de Deus. Campanha e corrente, isso não existe. A igreja se une para cantar, para glorificar, para exaltar e para ouvir a palavra. E tantas outras coisas, e etc, ele fala aqui que surgiu. Bom, estamos em oração, mas ainda não achamos uma igreja bíblica e tenho acompanhado o trabalho do senhor no YouTube. Admiro muito seu canal, seu trabalho e a sua forma de expor a palavra de Deus. Te peço ajuda em oração e se o senhor tiver algum conselho para mim, seria de grande valia. A gente conversou com ele tudo, pelo WhatsApp, a gente conversou bastante com ele e acredito que Deus deu direção sábia para ele. Bom, agradeço pelo tempo, pela leitura de grande porte do EMA e deixo a minha saudação em Cristo Jesus e peço que o irmão exponha sem expor o meu nome para que venha abrir os olhos de muitas pessoas. Então está aqui a parte do e-mail, meus irmãos.
do ex-obreiro da Igreja Cristã Maranata. Então, esse assunto eu precisava falar para vocês, para que vocês viessem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós sabemos que uma vez que você expõe, eles aí vêm as represálias, né? Os comentários, as perseguições, mas não tem como você expor nada se você não estiver disposto, meus irmãos, a enfrentar esse tipo de coisas. Eu vou concluir aqui agora a conclusão do assunto deste obreiro. Paz do Senhor, pastor Levi. Minha família e eu rodamos em algumas denominações, estamos orando a Deus buscando um lugar para congregar. E visitamos denominações no presente momento. E atualmente estamos congregando com uns irmãos aqui numa congregação na nossa cidade. Ainda estamos tentando nos adaptar depois do que passamos na ICM. Fomos bem acolhidos pelos membros e direção da igreja atual onde estamos visitando. Estamos ainda orando se vamos ficar ou não. Eu, mais do que nunca, tenho estudado a palavra de Deus e alguns livros indicados pelo irmão e me sinto feliz para nunca mais estar em uma igreja com característica de seita, que é de onde o Senhor Jesus me tirou. Estão entendendo? Bom, ele diz aqui assim: autorizo, claro, o irmão colocar o meu testemunho, só peço não expor o meu nome, pois a ICM é terrível. E a gente não expôs o nome dele, vocês estão entendendo? Depois que saí, conversei com outros irmãos e vi o quanto esta seita ameaça. Esta seita não conhece o Salvador Jesus Cristo, segundo o ex-obreiro de lá. Eles não conhecem o amor de Deus. Não é, nós estamos falando, é alguém que viveu lá dentro, um casal, um pai de família com 3 filhos, instrumentista e com uma irmã que fazia parte do corpo de irmãs que visitavam e oravam nas casas. Vocês estão entendendo? Então ele diz assim: os seus vídeos foram uma bênção para a minha vida. Vi quantos lobos existem no Evangelho que eu não conseguia ver, como se um véu caísse dos meus olhos. Como infelizmente tem lobos no meio do Evangelho, mas os seus vídeos me ajudaram a enxergar a verdade da palavra de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pastor, que Deus continue te dando sabedoria. Aí ele diz assim: eu agradeço a Deus por ainda levantar homens de Deus em nosso tempo, como o Senhor, que tem exposto o pecado e as heresias de vários lugares. Fica com Deus, pastor. Ainda essa semana eu quero estar ajudando o irmão, lhe enviando alguma coisa. Então, meus irmãos, aqui ficou o relato de um ex-maranata, tá certo? E vocês já podem, os inscritos do canal Bíblia em Foco, já podem me ajudar aí nos comentários que o pau vai quebrar, meus irmãos. Já vão cair, porque no último vídeo deles, irmãos, visite o vídeo lá, seitas pseudo-cristã, Igreja Cristã Maranata, vocês vão ver xingamento, humilhação, mas nós estamos aqui, meus irmãos, cientes de que é assim mesmo que funciona. Essas pessoas que não têm caráter espiritual, eles partem para a briga, eles não querem ouvir. É um obreiro deles expondo o que passou lá dentro. É um dos milhares, acho que das centenas de obreiros deles que está indignado com o que eles fazem, mas eles vão vir fuzilar nós. Então a gente está aqui para pregar contra o pecado, contra a heresia. E se eu abrir aqui um trabalho como nós estamos abrindo e eu começar a fazer rolo com dinheiro e confusão e entrar na PF, que apareça um youtuber primeiro aí para me colocar eu lá nas redes sociais. Você entendendo? Se porventura eu cair da graça, tais como coisa pequena, é óbvio que eu vou ser o primeiro a vir avisar que eu não vou mais fazer parte do que estou fazendo e não vou enganar vocês. Mas digamos assim, que Deus tem nos dado graça e vai continuar nos graças. Digamos, você entende? Agora, quando é envolvimento com polícia, daí os próprios YouTube vão expor a pessoa. Então não adianta ele estar envolvido, essas seitas e esses pastores e pregadores e presidentes e instituições, e estar envolvido com essas coisas e querer bater pé e provar o contrário. Não tem como, meus irmãos. Com as redes sociais não tem como, vocês entendem? Que Deus abençoe em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E se Jesus Cristo não voltar, nós nos veremos no próximo vídeo.